Oi, gente! Então, num dos vídeos do canal que vocês já viram, eu falo sobre o percurso no mestrado, no doutorado, para quem tem vontade de fazer uma pesquisa acadêmica, mas não tem ideia de como começar. Então, naquele vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem assistir, eu dou sugestões, ideias para vocês seguirem uma pesquisa, tirarem do chão alguma coisa que vocês queiram fazer, mas não sabem como. Então, se quiserem assistir, eu deixo o link aqui embaixo. E para dar continuidade nisso e aprofundar um pouquinho mais, eu chamei a minha amiga e atriz, professora de teatro, Márcia Azevedo. Oiê! Que acabou de concluir o mestrado dela, que ela vai falar justamente sobre isso com a gente. E como foi a experiência dela nesse processo, até ter a ideia, antes, né, que é bem anterior à inscrição, montar o projeto, é ter aquela ideia, até a defesa, que é a conclusão final. Que aí vão alguns anos de paciência e de pesquisa. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, obrigada, Márcia, por ter aceitado participar da conversa. Muito obrigada. Primeiro de tudo, qual é o nome e o título da sua tese e quem foi o seu orientador? E onde você fez? São coisas importantes. A minha pesquisa, a minha dissertação chama Imaginação Criativa, Teorias e Práticas em Reescrituras Cênicas, um processo pedagógico. Meu orientador foi o professor doutor Eduardo Coutinho e eu fiz na Universidade de São Paulo, na USP, na ECA. Né? E uma coisa importante que eu até ressaltei já também num dos outros vídeos é que ela faz parte do CPECA, que é o Centro de Pesquisa e Experimentação Cênica do Ator, que eu também fiz quando eu montei a separação de corpos, que eu falo também nesse processo. Foi nesse centro de pesquisa, que foi onde também ela desenvolveu essa pesquisa do mestrado. E o que se trata exatamente a sua pesquisa? E assim, de forma clara, para quem assim, nunca leu, conseguir entender o que você pesquisou. Eu pesquiso a imaginação no trabalho do ator, ponto. Só aí já tem um monte de informações, mas é a imaginação dentro do processo de criação do ator, né? É disso que eu estou falando o tempo inteiro. E como que você teve a ideia? O que te estimulou a definir este objeto? Pensando assim, por exemplo, num vídeo anterior que eu dou sugestão para as pessoas, uma das problemáticas tem tanta coisa à minha volta, tantas possibilidades, que o que eu escolho como meu objeto de pesquisa? Então, o que te motivou a escolher a imaginação? A imaginação, na realidade, ela é uma preocupação que já caminha um bom tempo comigo, assim, né? Quando eu comecei a dar aula, eu tinha acabado de me formar e comecei a dar aula para crianças na periferia de São Paulo. Uma criança me chamou a atenção porque ela não conseguia imaginar nada do que eu estava falando, né? Então fazia aquela imaginação de contar história e as pessoas ficarem ali, né, vendo, né, essas imagens acontecer, se quisesse fazer um movimento podia e tal. Eu fiz, achei que estava arrasando, e aí um menino virou e falou assim, eu não vi nada, né? E isso, na realidade, me incomodou. É um choque, né? Me incomodou, porque aí eu faço o quê com isso? E, né, acabei mudando um pouco ali o meu planejamento em virtude disso. E isso nunca saiu da minha cabeça, né? Nunca saiu da minha cabeça. E era um incômodo, porque a pessoa está imaginando ou não está imaginando? A criança não está imaginando, né? Então, ficou aqui guardado, né, comigo esse tempo inteiro e chegou um momento que eu achei que eu tinha que saber
ou que eu tinha que pelo menos dar algumas ferramentas para a pessoa para ela poder trabalhar, né, a sua imaginação, trabalhar isso voltado para a construção da sua personagem, né, para o seu espetáculo, para os seus projetos criativos. O difícil é que não é nada palpável, né? Por isso que não tem nem como saber até que ponto a pessoa está indo na viagem junto com você. Não tem. E o retorno é a pessoa te falar. Sim, fiz, não fiz, né? Quer dizer, cumpri ali, né? Fui junto com você na viagem ou não. Mas eu achei muito, sei lá, acho que foi verdadeira e profunda a fala desse menino, né? Não me lembro o nome do menininho, mas a imagem sempre é viva na minha cabeça. E aí eu decidi que eu queria, mas isso não foi uma coisa assim, né? Não foi assim, né? Isso ficou, e como é que eu faço isso, né? Como eu provoco aquilo no aluno? E se eu fizer assim? Então, depois, na sala de aula, ou ali no trabalho com os atores em formação, é que daí eu falei assim, isso que me incomoda já um tanto, né? Há tanto tempo, pode ser um objeto de pesquisa, né? Mesmo porque eu não sei se o que eu proponho para as pessoas, né, se de verdade isso reverte em algo, se configura em algo, ou se é uma viagem da minha cabeça, né? Então aí é que começou a ter um diálogo um pouco mais substancial, vamos dizer assim. Olha, fizemos tal coisa, como foi, né? Aí então passou a ter essa interlocução, né? Então isso é uma coisa interessante, porque uma das coisas que eu falo em outros vídeos, quando a pessoa quer começar um projeto e não tem ideia de por onde começar, uma das coisas que eu falo é para a pessoa voltar para o seu mundo particular, para o seu pequeno mesmo, o que está à sua volta. É algo que te incomoda, algo que te desperta um prazer, algo que te emociona por algum motivo. Aí eu falo disso para começar uma dramaturgia, para mesmo o espaço. Eu não tenho espaço para ensaiar, mas eu tenho esta sala, então eu vou usar esta sala. E acho que começar uma pesquisa acadêmica é o mesmo percurso. Exato. Então, se não sabe o que fazer, olha para a sua vida e vê o que é que em algum momento do seu percurso você passou por algum ponto que aquilo criou um ruído. Sim. E ali pode ser, como aconteceu com você, um menino que não conseguia imaginar as coisas que você estava propondo. Às vezes é algo que é um problema, mas vira um desafio, e desse desafio você chega na sua pesquisa, no seu objeto de pesquisa, né? Eu acho que isso eu acho que é importante frisar isso, sabe? Nada tá fora, né? Nada tá fora de você. Está ao seu redor ou está em você, né? Porque isso é importante até para te motivar. Porque não é uma aventura que a gente vai dizer que é, né, flores o tempo inteiro. Não é, né? É um desafio gigantesco. Então, se você não tiver essa paixão, se você não tiver este desejo pessoal, né, você meio que descamba no meio do caminho, né? Você falou, não são tudo flores, tem muitas dificuldades. Quais foram as dificuldades, os desafios maiores que você achou desde lá atrás, de antes até de entrar no mestrado até concluir? Como é mestrado, né? A gente tem que sempre, todo mundo sempre fala isso, e é importante a gente frisar. É um recorte, né? É uma célula pequena. Não, a gente não vai dar conta, né? E pensando na questão da imaginação, até um amigo virou e falou assim, não, mas você quer falar de tudo na vida, né? Porque é isso mesmo, né? Então, eu quero falar de imaginação. Está em tudo. Está em tudo, né? Em todas as áreas, né?
Então, o que eu quero fazer? Eu quero pesquisar ou eu quero colocar uma lupa dentro de um recorte minúsculo. Então, é a imaginação, que é focada para as artes cênicas, que é focada pro ator e mais especificamente para a formação do ator e um trabalho desenvolvido em sala de aula dentro dessa formação. Então, quer dizer assim, eu fui enxugando o máximo que eu podia, por quê? Porque é uma célula mesmo que a gente vai pesquisar, né? Que nem eu vi outro dia, assim, o mestrado ele serve para a gente aprender a pesquisar, né? É isso mesmo. E eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é lançar o gosto por e o que mais que eu posso ver aqui? Ou e se eu fizesse desse jeito, o que rola, o que acontece, né? Então, eu acho que ter esse olhar é importante, né? E quando a gente começa a pesquisar, tudo eu falo por mim, né? Eu queria pôr tudo, porque todo mundo... Eu também. Todo mundo vai falando, Tudo é interessante. Eu quero pôr isso, eu quero pôr aquilo, eu quero pôr aquilo outro, né? E no momento da minha qualificação, uma das pessoas da banca virou para mim e falou assim, não, mas isso vai te levar para onde você quer, ou você quer só colocar isso porque é bonito, você gostou da fala, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Isso aqui está me direcionando ali, né, para o funil que eu quero chegar, ou é só um bando de colagens, né, para poder... são coisas que eu gosto, né? Essa é uma dificuldade que eu tive também, mas eu acho que é pela inexperiência. Exato. Porque você não sabe o que é pesquisar. Não sei, pesquisar é descobrir coisas que eu ainda não tenho um caminho traçado, que eu vou descobrindo, fazendo. E aí você se apega a determinado... mas eu gosto disso. E é mais uma questão pessoal, mas realmente aquilo vai ajudar na sua pesquisa. Eu também achei que isso para mim foi muito difícil. Mas é por isso que tem o momento da qualificação, que alguém vai dizer para você, olha, esse caminho tá bom, aqui não, muda isso. Então, assim, não é que vocês também têm que descobrir isso tudo sozinho. Tem o orientador, que vai te ajudar nisso, tem a banca de qualificação, que é um momento muito importante também para te ajudar a direcionar. Então, não é que a pessoa tem que descobrir tudo sozinha, não, seria muito mais difícil. Mesmo assim, é difícil, é um percurso longo, árduo, mas também com muitos prazeres. Se você gosta do que você faz. Exato, por isso que é importante, né? Por isso que é importante escolher algo que realmente te atinge pessoalmente, porque aí você vai ter sempre motivação para levar aquilo adiante. E sabe o que eu acho que é importante também ressaltar, Rê? O momento da qualificação é um divisor de águas, né? Então, é um momento que você vem naquela primeira levada, pegando todas as informações, elaborando também o seu pensamento, né? E aí você vem com aquele material concreto, né? E outra pessoa vai ler este material e fazer ali o que eu estou entendendo disso, né? A pessoa é o que ela vai colocar, né? E neste momento é que o outro vai te dar clareza daquilo que você está escrevendo. Então, por exemplo, né? Olha, isso que você escreveu, eu estou entendendo isso. É isso mesmo? Aí é o outro lendo, né? Já é um outro olhar a respeito do que você está escrevendo. E aí é como se as coisas fossem tendo uma clareza, né? Pelo menos para mim foi um momento crucial ali, né? E foi um divisor de águas mesmo, porque eu mudei o formato da minha escrita, né? Todinha a maneira como elaborar ali o material a partir da fala das pessoas da banca, né? Então, eu acho que esse momento é um momento
importante, muito importante dentro do processo. E muitas vezes os professores que estão na banca na qualificação vão estar depois da sua defesa. Então, se eles sugerem coisas que você não faz, é um problema depois da defesa. Porque eles esperam que você vai ouvi-los, né, das sugestões deles, justamente porque eles estão ali. A menos que você não goste e troque, não quero esse professor para minha defesa, mas o andamento mais harmônico é que os mesmos professores que estejam na qualificação estejam depois na defesa. Um da minha qualificação não estava na defesa, né? Mas é porque ele mesmo chegou na qualificação e falou assim, olha, Márcia, vou fazer aqui as minhas observações, né? Mas eu sou da cena, eu não sou da pedagogia. E aí, na hora, eu pensei assim, tchan! Eu falei assim, isso é importante também, né? De que área que eu estou escolhendo as pessoas para poder fazer parte da minha banca, né? Então, ele foi super atencioso, fez observações maravilhosas, né? Mas ele falou assim, olha, eu sou da cena, né? E mesmo sendo um curso de formação, e eu estava também falando da cena, mas a abordagem toda era uma abordagem pedagógica, era a abordagem da formação do artista do teatro, né? E aí depois eu entendi isso, falei assim, ai, putz, né? Então é uma atenção que eu devo ter, né? Então isso é uma coisa também que, quando a gente desenvolve uma pesquisa, a gente tem que prestar atenção, esse foco. Porque tem atores que fazem a pesquisa pensando só na cena, pensando, eu quero montar um espetáculo a partir desse objeto. Tem outras pessoas que focam na parte da pedagogia. É sempre cena, mas a sua preocupação, a sua concentração é diferente. E aí, tanto que na sua pesquisa você usou com os próprios alunos que você dá aula, né? Sim. No Macunaíma, que eu também dei aula por 10 anos, agora não dou mais, porque eu mudei para a Itália, mas a Márcia ainda dá aula lá e ela aproveitou os próprios alunos para fazer a pesquisa. E como que foi o andamento dessa pesquisa com eles, na sala de aula? Eu acho que foi um processo de descoberta para ambas as partes, porque... olha, vocês aqui estão fazendo parte de uma pesquisa minha, que é a minha pesquisa de mestrado, então eu falava isso na aula, mas eu também não enfocava isso o tempo inteiro, sabe? Assim, é a minha pesquisa, eu deixava rolar, porque isso também era um objeto de pesquisa meu, sabe? Assim, as pessoas que elas estão fazendo esta solicitação, porque de verdade elas querem isso para ela, né? Ou só vou aqui responder para a Márcia que sim, porque daí ela, né, vai colocar lá vai dar uma nota, vai dar uma nota boa. Bom. Não, porque os momentos de Márcia não conseguir ou não funcionou, isso para mim era muito importante, né? Então, por mais que eu deixava as coisas acontecerem, pedia para eles escreverem, escreve isso para mim, escrevam todos, né? Porque para mim o retorno era importante para saber o que é que eu tinha conseguido atingir com um exercício de imaginação, se sim ou se não, ou como foi para aquela pessoa naquele dia. Que eu acho que essa é uma grande chave, assim, pro trabalho de imaginação, e acho que para qualquer outro trabalho, né? É você naquele dia, naquele instante. Então, por exemplo, eu acabei descobrindo outras coisas que são importantes a pessoa ter para que todo o trabalho se desenvolva, inclusive o da imaginação, né? Se a pessoa tá bem, se brigou, se não brigou, se não, né, se pegou, né, trânsito para chegar, ou se tá com cólica naquele dia ou não, todas essas informações, né, fazem com que você esteja naquele dia com aquele estado, com aquela predisposição, né,
pronto ou não pronto, vamos pensar assim, ou ainda não pronto, né, para o jogo, para a situação, né? Então, isso foi, por mais que a gente soubesse dessa informação, assim, né, a pessoa tem que estar inteira dentro do trabalho, a gente sempre fala isso, né? A pessoa tem que estar inteira, mas o que é esse estar inteiro? Estar inteiro, né? Com todos os... Exato. Todas e aí, as informações. Por exemplo, eu fui descobrindo que coisas eram importantes antes, sabe? Assim, né? Então, por exemplo, chegar todo mundo, bater um papo, né? Para quê? Para que a pessoa fosse se distanciando desse estado externo, né? E fosse se acomodando neste lugar que estava acontecendo, né? De repente, um bate-papo sobre o trabalho que ia acontecer ali, para já criar uma atmosfera, né? Então, essas coisas acabaram se tornando ali descobertas importantes para o trabalho da imaginação, né? Isso é uma das coisas que eu, como atriz e professora, também sinto, assim, de você estar ali com pessoas que muitas vezes, dando aula, não são atores, querem ser atores, mas vem de uma rotina que às vezes não tem nada a ver com a deles, trabalha em banco, ou é engenheiro, ou é médico, e aí vem de um mundo completamente diferente e tem que estar ali, concentrado, e é muito difícil chegar depois de tanta tribulação. Então, esse início para conseguir focar e se livrar de tudo aquilo que não vai interessar naquele trabalho é difícil e é muito importante. Mas essas dificuldades todas, tantas coisas boas, não só as dificuldades, as coisas boas também, mas você escreveu na sua dissertação, você descreve tudo que dá certo e que não dá certo. Tudo, inclusive aluno falando, não era isso, Márcia. Porque eu acho que isso é importante. E a pesquisa, né? Você está pesquisando. Não, e uma coisa importante, gente, né? A gente não tem que fazer uma dissertação onde tudo seja maravilhoso, né? A pesquisa não pode ser isso. A pesquisa é como foi que eu fiz e o que aconteceu com isso que eu fiz, né? Então, ok, fiz exatamente isso, por exemplo, eu cito lá da menina, né? Da Tabata. Eu pedi para ela, olha, eu gostaria muito que tivesse isso, né? O lado diretora, vamos pensar assim, né? Gostaria muito que tivesse tal coisa. Vamos investigar isso? Fui ali no lado professora, dando material para ela, parará, e não rolou, né? Até o dia que eu peguei e virei para ela e falei assim, meu amor, errei feio, né? Vamos fazer o seguinte, vamos do zero de novo, propõe você. Na hora que ela me trouxe a cena, pronta, linda, você entendeu? Então, isso também é importante, né? A gente entender isso, sabe? Enquanto pesquisador, olha, né? A pesquisa está onde? Na descoberta ou tem essa mistura também com o diretor, né? Como se faz esse ajuste? Né? Então, é importante a gente colocar, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui aconteceu, isso, e aí depois eu pedi para ela escrever, né? Eu falei assim, eu quero que tenha essa informação na escrita. Por quê? Porque é importante, porque a gente não sabe de todas as respostas, né? E nem é esse pesquisa, né? Justamente, pesquisa é isso, você não sabe, você vai descobrir. Se você já tem tudo formatado na sua cabeça, já não é mais pesquisa. Exato. A pesquisa você está descobrindo o caminho e no meio do caminho você faz coisa que não dá certo. Exato. Então é um pouco hipócrita quando você vê uma dissertação, um doutorado que deu tudo certo, foi tudo flores. Então eu acho que tem alguma coisa estranha, porque se a gente não sabe nada quando começa e ali vai começar a trilhar, é normal que apareçam coisas pelo caminho que não deem certo. Isso não quer dizer que você está errado, que você tem algum problema. Faz parte, é a pesquisa. Sim. Agora, voltando um pouco, quando você teve a ideia de fazer o mestrado, você pensou na imaginação. Aí você tinha que montar o projeto.
que é uma coisa que para mim foi muito difícil, porque o projeto de mestrado, eu não tinha experiência com mestrado, mais difícil do que depois escrever a dissertação, porque era uma coisa completamente nova para mim. Eu não sabia o que era referência bibliográfica, a referência teórica, aí eu olhava a referência teórica e a bibliografia, para mim parecia a mesma coisa. Foi muito difícil quando eu fiz a minha. E na época eu não conhecia ninguém também para olhar um projeto pronto e usar como base. Então, hoje, pensando, eu acho que o meu projeto para o mestrado foi mais difícil do que a minha dissertação, mesmo que eu já estava mais orientada. Como foi para você dar esse pontapé inicial, montar o projeto para se inscrever? Eu acho que no meu caso foi o inverso. Ah, é? Porque eu tinha muitas coisas anotadas assim de pensamento, sabe? Tinha um pensamento, aí eu falei assim, isso daqui deixa pra cá um pouquinho, deixa isso daqui que eu vou pesquisar um pouco. Isso daqui deixa... Então eu tinha muitas pontas soltas, uma não fazendo relação nenhuma com a outra, mas todos relacionados à imaginação. Então eu tinha muitas pontas soltas. Na hora que eu falei assim, vou montar o projeto, né? Já tiveram pessoas que me ajudaram, né? Isso, né? Edu me ajudou, né? A Renata Câmara me ajudou. Então, na hora da escrita, eu montei e já mandei, né? Falei assim, veja se está de acordo esse material, né? E aí os dois já ali, assim, não, isso aqui tira, isso aqui não sei o que lá, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui tem que colocar tal informação, né? Tem que fazer o cronograma dos meses, né? Acabei vendo outros projetos de mestrado, né? Então, quer dizer assim, para mim não foi difícil não, né? No meio da escrita, eu me perdi um pouco, né? Por conta da situação, né, pandêmica, me perdi total, assim, eu fiquei, né, então para mim este processo da escrita mesmo, por mais que eu tivesse muita coisa na minha cabeça, por mais que eu tivesse ali fichado os livros, por mais que eu soubesse começo, meio e fim como deveria ser a escrita, eu me perdi, ali no meio da pandemia, eu me perdi bem, né? Ao ponto de achar que eu não ia, cheguei a pensar, né? Não ia conseguir terminar. Não vou conseguir, mas porque acúmulo, né? Acúmulo de a situação pandêmica e o que ela acarretou na gente e em volta da gente, né? Então, acho que foi um momento ali bem difícil, né? E eu sempre ficava com pensamento de um amigo que falou assim pra mim, vai ser uma gravidez normal ou vai ser a forceps, né? Geralmente a forceps, né? Nossa, o meu foi a forceps. E olha, eu tava bem organizada, mas é aquele furacão que vem e que te... Mas por um outro lado, eu fiquei pensando assim, bem, vamos ver se eu dou conta, né? E comecei ali a escrever e depois... Isso eu acho que é bem importante, assim, para quem tá pensando nessa questão, né? Tem que deixar um pouco as coisas marinando, né? Ou tem que deixar o pão ali crescendo, fermentando um pouco. É importante isso, porque na hora que você deixou lá descansando um pouco, na hora que você vai ler, parece que a atenção está mais aguçada, né? Não sei, eu tenho essa experiência, assim, então eu escrevia, daí deixava ali 2 dias, eu faço, né? Isso também. Na hora que eu leio, assim, gente, quem que escreveu isso? Não, depois que você relê, você identifica erros, coisas que não era isso que eu queria dizer. Exato. Alguma dúvida que você tem, você esclarece. Exato. Ter esse afastamento, principalmente nesses momentos de crise que você não sabe para onde ir,
é muito importante. Parece que dá uma oxigenada e depois você volta. Mas essas crises, no caso dela, Deus se enrolou com a pandemia, mas é normal que aconteça alguma coisa que vai te atrapalhar, que vai te desestimular, ou é porque perdeu o emprego, ou é um divórcio, ou alguém que morreu, ou alguma coisa que aconteceu. E é normal, acontece. Então, não pode deixar isso desestimular. Aconteceu, às vezes precisa dar uma parada, dar essa afastada e retoma depois e recupera o tempo. Isso acontece com a maior parte das pessoas. Agora, uma coisa que você falou do seu projeto que foi mais fácil, que é uma das coisas que eu falo nesse outro vídeo, que é super interessante se consegue ter contato com outras pessoas que já fizeram. Eu, na época, não tinha. Então, quando eu fiz o meu projeto, então eu estava muito perdida, muito em dúvida. Mas ela já teve a ajuda de outras pessoas que fizeram. E não tem problema nenhum pedir ajuda para outras pessoas. Ainda mais hoje em dia com a internet. Tudo não, e todo mundo ajuda, né? Tão globalizado, tão mais fácil conectar. E as pessoas ajudam, não é uma competição. Porque por mais que eu dê todo o meu projeto, a minha tese, tudo para outra pessoa, a minha pesquisa é a minha pesquisa, a da outra pessoa é outra pessoa. Exato. Então, não existe competição. Então, é mesmo uma colaboração. Então, não tem vergonha de perguntar, pedir. Posso usar o seu projeto para eu entender como é, como é que eu faço. Que na época eu estava num período de desconexão total de um outro grupo, de outras pessoas, então estava perdida. Mas nisso também que é importante se consegue entrar num grupo de pesquisa como o que a gente entrou, que foi o CPECA, e tem as universidades em geral têm esses grupos de pesquisa, de alunos que se encontram para conversar sobre aquilo que está fazendo, porque é assim que a ideia vai surgindo e vai tomando forma até que você consiga chegar no resultado final. Tem o da Márcia, que nem o que eu tive, aí sim que você precisa também das outras pessoas. Porque por mais que sejam alunos, na época também eu usei os meus alunos, mas não são simplesmente alunos, são parceiros de trabalho. Exato. De uma certa forma, você também precisa deles. Você também está precisando da ajuda deles. Eu precisava, porque era importante ter aquele feedback. Então, todo o processo, acho que desde a hora que você resolve fazer um trabalho acadêmico, ter a primeira ideia, quanto mais você pesquisar do que os outros fizeram, conversar, se conseguir fazer uma aula como aluno ouvinte, ler livro, vai assistir um espetáculo que foi fruto de uma pesquisa, se alguém te convidar, se der sorte de alguém te convidar para participar de uma pesquisa, vá. Ainda que aquilo não tenha nada a ver com o que você quer pesquisar, mas você está aprendendo, você está ganhando experiência, quilometragem para depois ter segurança para fazer o seu próprio. Essa é uma coisa que você falou que eu acho que é importante também frisar, é que esse momento que a gente, por exemplo, a gente viveu no CPECA, né? Então a gente tinha esse grupo de pessoas que estavam ali em pesquisa, né? O processo de pesquisa é um processo solitário, né? E isso não é ruim, isso é bom, né? Por quê? Porque você precisa estar com você mesmo, né? Refletir sobre o que é que você pensa, para onde você quer ir, então isso é importante. Agora, essa troca com parceiros que também estão em pesquisa, né, acaba virando uma coisa extremamente produtiva coletivamente. Por quê? Porque o outro também está pesquisando, sabe da sua dificuldade. O outro também está angustiado. Está angustiado. Ele pode te dar, olha, e se, não sei, mas e se tal coisa acontecer? Ou alguém, por exemplo, né, a menina falou assim, olha, vou na sua casa levar um livro X para você, né? Por quê? Porque tá todo mundo ali colaborando para que se chegue em algum lugar ou que você consiga realizar a sua pesquisa da melhor maneira
possível. Então, um acaba amparando o outro. Eu acho que pertencer, né, a um grupo de pesquisa, ou não precisa ser um monte de gente, pode ser 2, 3 pessoas, mas pessoas que estejam ali comungando, né, do mesmo estado que você está neste momento, que é o de observador e de ou em prática ou só teoricamente, mas sempre ali analisando, um olhar atento. Então, esse processo de troca eu acho extremamente importante, isso para além do orientador, né? Então, acho que o orientador é essa pessoa que é fundamental dentro do trabalho, mas os parceiros também são importantes, muito importantes. Que o orientador está ali para te orientar, mas as outras pessoas te alimentam também. Exato. Com ideias, com sugestões. É o olhar de fora, que você na pesquisa não tem. E se você não tem, por exemplo, um grupo, não faço parte de um grupo, não sei, perto de onde eu moro não tem, mas você tem que seja um amigo que faz teatro também. Chama um dia esse amigo para assistir. Olha, se você tem a parte prática, eu sempre penso na parte prática, porque todo mundo que eu conheço praticamente que fez mestrado e doutorado fez voltado para a parte prática, que eu conheço mais. Então, nesse caso, que seja um amigo, vem assistir o que eu fiz, é só um esboço, não é uma cena, essa coisa de cena, não é, às vezes não é. É um exercício de improvisação que eu pensei, é uma experimentação com um objeto que tem a ver com a minha pesquisa. E essa coisa da vaidade de querer agradar também tem que deixar de lado quando a gente está fazendo pesquisa. Porque você vai ouvir muitas vezes que, não é esse o caminho, ou não, isso... Algumas críticas que talvez você pense, te atinge a vaidade. Mas não é, você está descobrindo, tem coisa que vai fazer que não é legal. E se você chama alguém, é claro que tem que filtrar, porque a pesquisa é sua e a pessoa que chega não sabe tanto da sua pesquisa quanto você. Mas tem esse equilíbrio de filtrar, pegar o que interessa, que vai favorecer realmente a pesquisa, mas não ser melindroso e vaidoso de, não, preciso mostrar uma coisa bonita porque a pessoa precisa me elogiar. Não é esse o propósito da pesquisa. O propósito da pesquisa é ter a convicção de que aquilo que você está fazendo tem a ver com o seu objeto, com o que você escolheu. No caso da Márcia foi a imaginação, pensando no trabalho com os alunos. E se eu chamo alguém para assistir, essa pessoa vai ser situada na minha pesquisa, no que eu estou dizendo, no que eu estou fazendo, e ela vai me dar o feedback disso. Então, não é uma cena, um espetáculo que está apresentando, é uma parte, só um pedacinho da pesquisa. Então, deixando a vaidade de lado, deixando o ego, deixando a vontade de querer sempre fazer bonito, deixando isso de lado, convidar alguém, ou mais de uma pessoa que você confie, para assistir o seu processo, é muito bom, ajuda muito. Ficar sozinho completamente o tempo inteiro é muito mais difícil. Eu não saberia nem como começar o meu mestrado. Não, a pluralidade, né, de pensamentos é super importante. Então, é o meu pensamento, mas outras informações vêm fazer com que eu mantenha o meu pensamento poroso e não fechado, né? Que é esse que é o grande perigo, a gente ficar também ali só com um olhar, uma vertente, uma possibilidade, e aí você se engessa, né? Que eu falei em outros vídeos também, até por isso que eu falei, se quiserem dar sugestão, escrever comentários, porque essa troca é importante, não só para mim, mas para quem está assistindo mesmo, porque eu proponho que façam uma cena, dou ideia para uma experimentação, e daí escrevam o que acham, nos comentários mesmo do canal, deu certo para mim, ou não deu certo, essa ideia rolou, isso que você propôs que você disse que era tão incrível, para mim não funcionou, faz parte, para alguém não vai funcionar.
E para um outro foi incrível. Então, esses comentários, essa troca é importante por causa dessa pluralidade que a Márcia falou. E eu não sei criar sem isso. Mesmo quando eu fiz um monólogo, eu estava sempre contando com tanta gente, mesmo fora do CPECA, que no final foi um trabalho de muitas cabeças. Eu era atriz, eu me dirigi, eu era pesquisadora, mas no final eu estava recebendo o suporte de muita gente que estava à minha volta, senão teria sido outra coisa, talvez eu nem tivesse concluído, porque é muito mais complicado. Então eu queria agradecer a Márcia, minha grande amiga. Então, há muito tempo que a gente se conhece, trabalha juntas. Agora não trabalhamos mais juntas, mas mesmo assim continua minha amiga. Grande atriz, excelente professora. Então, muito obrigada. E boa sorte, agora acabou de defender, então boa sorte nessa nova fase com a nova mestra já. Agora, não sei, rumo ao doutorado, talvez. Boa sorte para a próxima fase. E quer falar alguma coisa? Gente, acompanhem a Renata sempre, que ela é top. E, como eu falei, se quiserem deixar algum comentário, dúvidas, estejam à vontade. É isso, é a pluralidade de cabeças, de opiniões que faz a gente ir adiante. E quem quiser, acho que fazer perguntinhas sobre imaginação, também coloca aí que, né, eu participo, respondo também. Então é isso. Obrigada a vocês por também terem assistido o vídeo, terem ficado aqui com a gente. E nos vemos no próximo. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.